Habilidade com as pessoas. Para aqueles que almejam uma carreira de sucesso, uma vida familiar mais feliz, uma vida social melhor. Bem-vindo. Tratar as pessoas com habilidade é o mais gratificante de todos os talentos humanos. A sua habilidade com as pessoas irá determinar a qualidade da sua vida nos negócios, em casa e na sociedade. O conhecimento e as técnicas apresentadas neste livro irão melhorar muito a sua habilidade com as pessoas. Use-os. Estou contente por ser de utilidade a você nesta área tão vital. Boa sorte. Capítulo 1. Entendendo as pessoas e a natureza humana. O primeiro passo no aperfeiçoamento de sua habilidade no tratar com pessoas, relações humanas plenas de sucesso, é propriamente o entendimento das pessoas e de sua natureza. Se você entender a natureza humana e as pessoas, se souber por que as pessoas fazem as coisas que fazem, se souber por que as pessoas irão reagir sob certas condições, só então você poderá se tornar um hábil diplomata de pessoas. Entender as pessoas e a natureza humana simplesmente envolve o reconhecimento das pessoas pelo que são. Não o que você pensa que elas sejam, nem o que você quer que elas sejam. O que elas são? As pessoas estão interessadas primeiramente nelas mesmas, não em você. Colocando este mesmo pensamento de outra forma, a outra pessoa está 10.000 vezes mais interessada nela mesma do que em você. E vice-versa. Você está muito mais interessado em você mesmo que em qualquer outra pessoa no mundo. Lembre-se que os atos dos homens são dirigidos por seus próprios pensamentos, pelos seus próprios interesses. Esta particularidade é tão forte no homem que um pensamento de caridade é a satisfação ou o prazer do filantropo em doar, não a benevolência do presente. Isto vem depois. Você não deve se desculpar ou ficar constrangido por reconhecer que o egoísmo faz parte da natureza humana. Isto é assim desde o início e assim será até o final dos tempos, até quando o homem puder ser considerado como tal. Todos somos de opinião semelhante em afirmar isto. Esta informação de que as pessoas são interessadas nelas mesmas em primeiro lugar, possibilita a você a base na qual desenvolver o seu trabalho no relacionamento com as pessoas. Isto também proporciona poder e habilidade no tratamento com os outros. Nos capítulos seguintes, você verá como muitas técnicas de sucesso surgem deste entendimento. A compreensão de que as pessoas se interessam mais nelas mesmas do que nos outros será uma lição de vida para você. Capítulo 2. Como habilmente conversar com as pessoas. Quando você conversar com as pessoas, descubra o assunto de maior interesse possível para elas e fale sobre isto. Qual é o assunto mais interessante possível para elas? Elas mesmas. Quando você falar com o seu interlocutor,
a respeito dele próprio, ele ficará profundamente interessado e extremamente fascinado. Ele ficará com uma boa impressão sua por ter feito isto. Quando você falar com as pessoas sobre elas mesmas, você estará trilhando o caminho certo, tendo a natureza humana como sua aliada. Se você falar com as pessoas sobre você, você estará trilhando o caminho errado, tendo a natureza humana como sua adversária. Deixe estas palavras fora do seu vocabulário. Eu, meu, mim, minha. Substitua-as por apenas uma, a mais forte palavra falada pela língua humana: você. Por exemplo, isto é para você? Você será beneficiado se você fizer isto. Isto irá agradar a sua família. Você terá muitas vantagens e etc, etc. Se você desistir do prazer de falar sobre você e abrir mão do uso das palavras eu, meu, mim, minha, a força da sua personalidade, o seu vigor pessoal e influência serão grandemente aprimorados. Reconhecidamente, é difícil fazê-lo, e isto requer prática, mas a recompensa faz valer a pena. Outro modo interessante é fazer com que as próprias pessoas falem sobre elas. É muito mais fácil elas falarem sobre si mesmas do que sobre qualquer outro assunto. Se você conduzir os outros aos assuntos relacionados a elas mesmas, elas irão gostar muito de você. Comece com perguntas simples como estas: como está a sua família? Como seu filho está se saindo no exército? Aonde a sua filha casada está morando agora? Há quanto tempo você está na empresa? Esta é a sua cidade natal, senhor fulano de tal? O que você acha de tal lugar, senhor fulano de tal? Aquela é uma foto de sua família, senhor fulano de tal? Você gostou da viagem? A sua família também vai, senhor fulano de tal? Muitos de nós não somos interessantes aos outros porque permanecemos ocupados pensando e falando sobre nós mesmos. Você deve lembrar-se de que o importante é os seus ouvintes gostarem de suas observações e assuntos discutidos, e não você. Então, quando conversar com os outros, converse sobre eles e faça-os falarem sobre si mesmos. Aqui está como ser um conversador mais interessante. Capítulo 3. Como habilmente fazer as pessoas se sentirem importantes. O traço principal do gênero humano, uma particularidade que você e todo o mundo tem, uma particularidade tão forte que faz com que os homens façam as coisas que fazem, boas e más, é o desejo de ser importante, o desejo de ser reconhecido. Assim, para ser hábil nas relações humanas, esteja certo de fazer as pessoas se sentirem importantes. Lembre-se de que quanto mais importantes as pessoas se sentirem, mais elas irão corresponder às suas expectativas. Todos querem ser tratados como alguém. Isto é a base para o hábito oriental de guardar a fisionomia alheia. Ninguém quer ser tratado como mais um, e quando esse indivíduo é ignorado ou rebaixado,
ele está sendo tratado exatamente assim. Tenha em mente, os outros são tão importantes para eles mesmos quanto você é para você. O uso desse detalhe é uma das chaves para uma relação interpessoal de sucesso. Algumas dicas como demonstrar reconhecimento às pessoas e fazê-las sentir-se importantes. 1. Ouça-as. Recusar ouvir as pessoas é certamente o modo mais certo de fazê-las sentirem-se pouco importantes e nada mais do que outro qualquer. Ouvi-las é um bom modo de fazer com que sintam-se importantes. 2. Aplauda e cumprimente-as quando elas merecem. 3. Use seus nomes tão frequentemente quanto possível. Chame as pessoas por seu nome e elas irão adorar você. 4. Espere 1 minuto antes de responder a elas. Isto lhes dá a impressão de que você pensou sobre o que elas disseram e que valeu a pena pensar sobre isto. 5. Use as palavras deles, você e seu, e não eu, meu, mim, minha. 6. Tenha consideração pelas pessoas que esperam para vê-lo. Se elas tiverem que esperar, informe-as que você sabe que elas estão esperando. Isto significa tratá-las com consideração. 7. Preste atenção a todos num grupo, não apenas no líder ou no porta-voz. Um grupo consiste em mais de um. Capítulo